Então, essa questão de trabalhar em diversas áreas me abriu os olhos para esse lado. Tá. Uma outra coisa que bem no comecinho, assim, também nos primeiros 2 meses eu tive, foi a questão da mochila. Então, quando eu fui sair, eu reuni todos os amigos, né, a família, falei com todos, fiz uma despedida, a verdade um ritualzinho fiz uma ali. festa, um churrasco, convidando todo mundo. E ali, o que aconteceu? Todo mundo me passou centenas de coisas horríveis que poderiam acontecer. É mesmo, as pessoas têm essa noção. Né? Porque, tipo assim, quando você tem um sonho, por mais que as pessoas te amam, elas vão te alertar pra você não se frustrar no meio do caminho. Então, eu entendo um pouco desse processo, né? Então, quando a pessoa ela olha, eu falei assim, puta, eu quero ir pra Bahia a pé, eu vou a pé. Não, mas você vai de carona. Não, eu vou a pé. Não, mas o que você vai comer? Aonde você vai dormir? E se você vê uma onça? E se alguém te atropelar? E se alguém resolver abusar de você? Era tanto esse, que eu vendi um carro naquela época pra fazer essa viagem. Então, eu tinha um dinheiro guardado por conta do carro. Eu fui fazer a compra, né? Fui comprar a mochila, fui comprar a barraca, fui comprar as coisas antes da viagem. E aí, como ficou essa falação na minha orelha, puta, eu comprei um facão desse tamanho, comprei um apito profissional lá que eu imaginei, não, se eu cair num buraco, eu vou ter um apito que a 2 quilômetros alguém vai me escutar. Eu vou levar uma corda, porque se eu precisar de corda, eu já vou. Eu comecei a colocar um monte de coisa na minha mochila pensando nos desastres que poderiam acontecer. Depois de 2 meses que eu tava nessa viagem, a mochila muito pesada, eu olhei e falei assim, cara, o que eu tô carregando aqui que eu não mexi ainda? Falei assim, pô, tô 2 meses aqui, o que eu não mexi ainda nessa mochila que eu não usei? E eu comecei a reparar que era a corda, era o facão, era o apito, eram as coisas. Aí eu falei assim, aí me caiu a ficha. Eu estou carregando o medo de outras pessoas nessa jornada. Eu fiquei meses andando, carregando o medo de outras pessoas. Carregando a bagagem, as crenças, dos os medos, outros. tudo. Exatamente, porque eu não tinha pensado em cair num buraco, eu não tinha pensado em ser abusado, eu não tinha pensado em ver uma onça, eu não tinha pensado em nada disso. As pessoas que me falaram que isso poderia acontecer. Então, depois de 2 meses, eu percebi que aqueles medos não eram medos meus, eram medo das outras pessoas, dos meus amigos, dos meus familiares. E aí eu olhei e falei assim, cara, eu não quero carregar mais isso daqui. Então eu comecei a doar essas coisas. No meio do caminho as pessoas iam me ajudando, né? Alguém da roça me ajudava, falou, ó, fica com essa corda aqui, que pra roça a corda é bom. Alguém me ajudava, ó, fica com esse facão aqui, que esse facão pra você vai ser bom. Comecei a doar. E aí, dentro desse processo, como eu ia pra uma cidade a outra caminhando, eu comecei a pensar nisso em São Paulo. Eu falei assim, cara, lá em São Paulo, o que fazia a minha vida ser pesada por conta de sonhos e expectativas que os outros colocaram diante da minha vida. Então, essa ideia de caminhar, de sair de uma cidade para outra, eu não tinha o que fazer. Então, a única coisa que eu podia fazer era pensar na minha vida. A ideia de caminhar era exatamente isso também, porque quando a gente caminha, a gente oxigena o cérebro, então você vai ter uma forma diferente de pensar. Quando você está caminhando, você está exercitando o corpo, então é serotonina, dopamina, endorfina. Isso também muda a sensação e a forma do pensamento. E ao mesmo tempo vem a cromoterapia, que não sei se você já ouviu falar, que é a terapia das cores, né? Então, pô, se eu tô o dia inteiro na rua, eu tô o dia inteiro vendo azul, vendo verde, vendo amarelo, vendo cores, e aquilo ali também me trazia aquela sensação de paz, de conexão, de superação, de medo também. Teve todo um processo nessa viagem, mas isso daí me fez enxergar de que antes dessa viagem eu carregava expectativas e medos de outras pessoas. Então a engenharia em si foi um processo desse. Eu fui perceber que depois eu escolhi a engenharia, não foi porque eu decidi. Escolheram por você. Escolheram por mim. Porque quando a gente... eu percebi... Mesmo que indiretamente, né? Mesmo que indiretamente. Porque eu percebi isso. O sistema, ele quer desde cedo que a gente escolha logo as coisas. Então, desde cedo você tem que escolher a religião e já batizar nela. Desde cedo você tem que escolher o relacionamento e já casar. Desde cedo você tem que escolher a profissão que você vai fazer e aquilo ali vai ser o resto da sua vida. Então, muito cedo as pessoas trazem isso, né? E se você não escolhe, começa aquele assunto. Você tá atrasado. Você não vai pra frente. Seu primo lá. Você tá vendo seu primo lá, né? Ele já tá terminando. Então, essa questão de comparação e tudo mais faz com que a gente não tenha, como que eu posso dizer assim,
bagagem para escolher realmente aquilo que a gente quer. Tanto que nessa viagem eu tive mais de 20 profissões. Uma delas que eu mais gostei foi o quê? Eu conheci um cara num boteco lá em Minas Gerais. Ele falou assim, cara, já que você tá fazendo vários trampos, o que você vai fazer segunda-feira, cedo? Eu falei, não vou fazer nada, né? Não tem compromisso com nada. Tô aqui, tô fácil. Aí ele falou assim, eu sou veterinário, você não quer ir pra uma roça comigo não? Segunda-feira tem um cavalo pra capar. Bora junto? Eu falei assim, capar um cavalo? Ele falou, eu falei, então bora, eu não vou fazer nada. Então, foi um negócio que eu olhei, cara, eu cheguei na roça, a gente deita o cavalo, faz o carinho nele, aí dá a injeção, anestesia, tem todo um processo de limpeza, que eu olhei e falei assim, cara, eu nunca teria acesso a isso se eu não tivesse feito essa viagem. E aquilo ali, eu olhei e falei assim, putz, seria uma coisa legal de estudar, de trabalhar, de estar com animal, assim. E eu olhei e falei assim, cara, às vezes eu poderia ter ido pro lado da veterinária. Se eu tivesse tido experiências de vida antes, né? Que quando a gente é novo, a gente não tem. A gente vai pegando um bico ali, que é um amigo da família, que o pai e a mãe ali, às vezes, arrumam um serviço pra você fazer. Então a gente sempre tem essas coisinhas de ir fazendo e fazendo. E eu fui percebendo que essa viagem, ela me ajudou a observar essas coisas. Porque eu tive tempo pra pensar na minha vida sem querer agradar os outros. E sim realmente tentando entender quem era o Sérgio Xavier. E não o Sérgio mochileiro, e não o Sérgio engenheiro, e não o Sérgio filho, nem o Sérgio amigo. E sim o Sérgio, o que eu poderia... Qual era a minha essência, né? Onde eu poderia chegar desconstruindo tudo aquilo ali que eu acreditava quem eu era. E realmente chegar nessa essência e olhar e falar, putz, não, eu sou isso daqui. E agora em cima disso daqui eu consigo construir agora toda uma outra personalidade, um outro foco de vida, uma outra mentalidade para realmente alcançar às vezes aquilo que eu quero, ou enfrentar os medos dos outros, né, que vai chegando também. Então eu acredito que a vida ficou bem mais fácil no meio dessa loucura toda desafiadora. Entendi. No método do Passo Nômade, você fala sobre o personagem e o narrador, né? Personagem, eu vejo muito assim como o Jung falava sobre isso, sobre a persona, que são esses papéis que a gente representa na sociedade, que é o que você falou, né? Eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser você falou, eu tive 30 profissões, são papéis que você representa e que você às vezes se identifica. Só que grande parte da sociedade hoje vive papéis que foram determinados, mesmo que indiretamente, por outras pessoas, familiares, pessoas de presença, alguma autoridade, o professor, o padre, tudo mais, e acaba passando uma vida inteira ali seguindo aquele papel que às vezes não é ou não faz parte da essência da pessoa. O que você descobriu, né? Quer dizer, nesse momento de travessia, vamos já colocar, né? De travessia, o que você descobriu? Que isso aqui eu não sou, que é o que você falou, né? Retomando um pouquinho da coisa da mochila, que eu acho que é uma metáfora pra vida. Coisa que a gente fica carregando, né? As pedras que a gente fica carregando na mochila, fala, cara, eu tô tão pesado com isso aqui, né? O que você acredita que, cara, isso aqui eu não sou, porque é o retirar das máscaras, né? Para você poder começar a encontrar quem você é de fato. Porque isso faz parte do teu método também, certo? Sim, sim. Esse processo de descobrir quem a gente é e quem não é, eu fui percebendo assim... tudo aconteceu depois de 2 meses, né? Então, o que eu não sou? Eu percebi que eu não sou o cara que tem que agradar todo mundo. Eu vivi muito esse processo, porque eu cresci com a minha mãe em Minas, né? E aí depois eu vim para São Paulo para poder estudar. Quando eu cheguei em São Paulo, que é uma cidade nova, eu não conhecia ninguém, eu percebi que, por eu ser muito jovem, né, eu tinha 18 anos, eu ficava buscando amizades. Então, querendo ou não, quando a gente é jovem, a gente quer pertencer a alguma coisa. Então eu comecei a pertencer. E eu mudei muito o Sérgio Mineiro pro Sérgio Paulista. Quando eu vim pra cá, não tinha uma tatuagem. E depois eu comecei a fazer tatuagem porque vi amigos tatuando. Tá. Tive uma namorada que ela fez a primeira tatuagem dela, e aí eu acompanhei, o tatuador jogou um chaveco, depois eu acabei fazendo. E eu percebi que eu fui muito influenciável, porque eu queria participar, eu queria pertencer a alguma coisa. E aí, no meio da viagem, eu comecei a perceber que se a gente quiser pertencer a tudo, a gente não chega a lugar nenhum. Então, teve lugares que eu cheguei,
Puta, foi bem legal isso daí. Eu cheguei num lugar em Minas Gerais que chama... Ai, caramba. É uma cidade do café. Lá é muito, muito, muito bom o café de lá. Eu esqueci o nome agora. Não vou lembrar. Mas eu conheci o vice-prefeito, pra você ter uma ideia. Tá. Conversando com ele me viu chegando na cidade a pé de longe. Ele falou, rapaz, eu tô vendo você lá de baixo subindo. E eu fiquei reparando, quem é aquele cara, quem é aquele cara? E aí você parou aqui, eu cheguei numa padariazinha, que já era bem no comecinho da cidade. Uhum. E ele falou, você chegou aqui? Eu falei, vou ter que perguntar, né? Aí eu falei, não, tô vindo andando, tô fazendo essa viagem. Aí mostrei Instagram, né? Falei pra ele que eu já tava uns 3, 4 meses na estrada. Falei que eu era engenheiro, tinha me formado e tal. Ele falou, cara, ano que vem é ano de eleição, a gente tá precisando de um engenheiro aqui. Já querendo te caçar ali. Eu sou vice-prefeito. Pô, fica aí, ajuda a gente na campanha, vamos fazer tal coisa. Você é um menino correria, deu pra ver as suas histórias, né? Aquela coisa toda. Eu olhei e falei assim, caramba, né, cara? Lá em São Paulo eu fiquei 1 ano correndo atrás de emprego e o emprego não aparecia. E agora eu tô aqui em Minas, aparece essa oportunidade de eu arrumar um trampo numa prefeitura. Uhum. Pô, que é super confortável, aquele saláriozinho tranquilo, é só ficar olhando projeto, aprovando projeto em prefeitura. Eu juro que eu pensei. Só que daí eu olhei e falei assim, cara, se eu ficar aqui, eu não termino a minha viagem. E eu fui percebendo isso em muitos lugares, que eu chegava, às vezes pô, fica mais uma semana. Não, eu arrumei um trampo ali pra você, pô, dá mais uma enrolada, fica até o final do verão. Então eu comecei a perceber que pô, legal, eu sou um cara que conquista as pessoas e as pessoas às vezes querem estar perto de mim, eu acho isso bacana. Mas ao mesmo tempo eu tinha um sonho, que era chegar lá na Bahia. Se eu fosse atender às novas demandas que chegam e que se apresentam a mim durante o caminho, eu não terminaria aquilo que eu tinha combinado comigo mesmo. Uhum. E o legal foi isso, porque como eu tinha chego até a metade ali do estado de Minas, eu já tinha entendido muita coisa da minha vida, de quem eu estava sendo ou deixei de ser. Eu olhei e falei assim, cara, se eu parar aqui agora, eu não vou aprender as outras coisas que eu tenho que aprender da metade de Minas até a Bahia, que eu tenho mais metade ainda da viagem, né? Então, foi esse processo que eu percebi, que eu não posso ser o cara que vai atender toda a demanda. E depois eu fui descobrir isso até na Bíblia. Você já deve ter visto essas 2 passagens. Já viu a passagem que Jesus olha para Pedro e fala assim, afasta-te de mim, Satanás? Por que ele faz isso? Porque Jesus, ele tá comentando ali na reunião, ele fala assim, as pessoas vão vir atrás de mim. As pessoas vão me atacar, elas vão me julgar, eu vou ser assassinado. E Pedro, por amar tanto a Cristo, ele olhou e falou assim, não, a gente não vai deixar. Vamos te proteger, vamos fugir pras montanhas, vamos não sei o quê, né? E aí Jesus, ele dá esse... Depois de um tempo, Judas vai e dá um beijo no rosto de Jesus na hora de entregar Jesus pro exército lá de Roma, né? Pros soldados. E aí Jesus olha pra ele e chama ele de amigo. Aí eu fiquei, cara, como assim? Se Judas entregou Jesus chamou ele de amigo. E Pedro tava querendo proteger Jesus chama ele de Satanás. Eu falei assim, qual que é a lógica disso aqui? E aí eu fui entender que Jesus, ele tinha um propósito quando ele veio pra Terra. Uhum. Então quando Pedro afasta Jesus do propósito dele, querendo fazer com que ele fuja, Jesus olha e fala assim, não, você não tá sendo meu amigo aqui. E quando Judas o trai, levando ele pra cruz, Pro destino que ele já tinha previsto. Jesus olha e fala assim, não, você está colaborando com o meu propósito de vida, que eu vim realmente aqui pra cumprir com isso. Então, eu olhei e falei assim, cara, depois de tempos, né, essa história eu não fui aprender na viagem, mas depois eu fui entender isso, que se você tem um propósito na sua vida, é independente se as pessoas que estão na sua volta, elas te amam ou não te amam. Você tem que estar alinhado com aquilo. Você tem que se manter posicionado naquilo. Porque se você fugir disso daí, muito provavelmente você tá fugindo do seu propósito para agradar um amigo, para agradar uma outra pessoa, ou para atacar um inimigo, né? Porque Jesus podia muito bem atacar Judas e fazer um show, colocar como vítima. Ai, não acredito que você tá fazendo isso comigo. Não, e Jesus também tinha o poder de, se quisesse, dizimar todo mundo. Meter o pé, tchau, obrigado, galera. Vou sair voando daqui, acabou. Tô andando pelo mar aí, quem quiser me siga. É isso aí. É isso aí.